Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom, irmãos. Eu também me sinto muito feliz em estar vendo muitos de vocês aqui. Obrigado por terem atendido ao convite, estado aqui nesse culto presencial agora em nosso retorno. Quero reforçar as felicitações do pastor José Roberto, desejar a cada mãe um feliz Dia das Mães, que Deus possa abençoá-las e sustentá-las com o seu poder. Também cumprimento nossas mães que estão nos assistindo pela internet, inclusive a minha. Dizem que a nossa mãe é a nossa maior fã. E eu tenho realmente experimentado isso através da minha mãe, que nos assiste todo domingo, inclusive quando eu não prego. Obrigado, mãe, que Deus te abençoe. Um feliz Dia das Mães para você também. Meus irmãos, como o pastor José Roberto colocou aqui, desde a semana passada, nós temos nos preparado para comemorar o dia de Pentecostes, que neste ano será no 4º domingo de maio. E para isso nós iniciamos uma nova série chamada Enchei-vos do Espírito. Esse é um chamado e é um desafio que Deus nos faz através da sua palavra. Essa pequena frase, enchei-vos do Espírito, está presente na palavra do Senhor, no texto da carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Eu quero ler com vocês esse trecho da palavra de Deus, Efésios, capítulo 5, versos 18 a 21, e que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós vimos na nossa primeira reflexão na semana passada com o pastor José Roberto, o que a vida cheia, ou melhor, que a vida cheia do Espírito Santo é uma vida com equilíbrio, uma vida cheia de autocontrole. É também uma vida animada, alegre, encorajada pelo próprio Espírito Santo. E também é uma vida sempre em desenvolvimento. Nós nos enchemos constantemente do Espírito Santo. Aliás, vale a pena nós entendermos bem essa expressão aqui, enchei-vos do Espírito. Porque quando nós falamos sobre ela, sobre encher-se do Espírito, é até natural que a gente faça uma associação que pareça simples. Nós somos como carros e por isso temos que ter o nosso tanque sempre cheio. Então, a cada domingo a gente vai lá e se enche mais um pouquinho do Espírito, né? Ou nós somos como um copo e estamos sempre enchendo esse copo de água até transbordar. Mas eu quero notar com você que Paulo está falando aqui, enchei-vos do Espírito, usando essa expressão num outro sentido, mais relacionado à concentração. Imagine que você tem um copo cheio de água e precisa tomar um comprimido de vitamina C, daqueles efervescentes. Então você pega esse copo de água, coloca a vitamina C nele, e aí quanto mais tempo você deixa a vitamina ali, maior a concentração. É justamente nesse sentido que Paulo utiliza a expressão enchei-vos. Deixe o Espírito Santo se concentrar no seu ser, estar presente cada vez mais e mais em todas as áreas da sua vida, te influenciando, te guiando e refletindo a imagem de Cristo em você. Mas nós vimos na semana passada que há também alguns empecilhos, alguns obstáculos que impedem que o Espírito Santo se concentre, fique cada vez mais concentrado e presente em nós. Nós temos dificuldade, por exemplo, em lidar com o ambiente em que nós vivemos. A época
em que nós estamos, essa pós-modernidade. As coisas que acontecem em nosso lar, as pessoas com quem nós convivemos. Um outro empecilho, a nossa carnalidade, a nossa pecaminosidade, que muitas vezes nos leva a entristecer o Espírito Santo ao invés de alegrá-lo. E um outro obstáculo são as nossas marcas e cicatrizes acumuladas, as nossas experiências, nossas vivências, que vão nos moldando e podem interferir nessa concentração do Espírito Santo. Aliás, o pastor Marcelo falou uma frase muito impactante para mim na semana passada, dizendo o seguinte, que o oposto de uma vida no Espírito, cheia do Espírito, é um curto-circuito na nossa fé. O oposto de uma vida cheia do Espírito é um curto-circuito na nossa fé. Uma vida que não experimenta com toda a sua potencialidade o poder de Deus. Então veja, meus irmãos, há como você ser cristão, há como a sua vida ser completamente transformada por Deus, mas você não ser cheio do Espírito Santo. E isso é um perigo para a nossa vida, porque Deus é um Deus de bênçãos. Deus quer que nós experimentemos da sua alegria, do seu poder. Deus quer que nós vivamos um novo estilo de vida, uma vida influenciada completamente pelo Espírito Santo, e é por isso que nós devemos nos encher constantemente dele. E nós louvamos a Deus, porque a sua palavra, não nos deixa somente com essas más notícias. Ele não nos deixou somente com as ordens, mas nos deu também dicas, um passo a passo, quase como que um manual de como podemos nos encher com o Espírito Santo, quais são as marcas e evidências de uma vida cheia do Espírito. E é isso que eu quero parar para pensar um pouquinho com você hoje. Quais são as marcas e evidências de uma vida cheia do Espírito? É engraçado nós pensarmos sobre isso e tentarmos refletir sobre isso, porque o imaginário evangélico brasileiro está muito influenciado pelos movimentos pentecostais que surgiram ao longo da história. Se você tiver um tempo durante a semana, procure no Google sobre os grandes avivamentos. Os grandes avivamentos são momentos na história, principalmente a partir de 1700, onde houve um despertar para a espiritualidade, tanto na Europa quanto na América. E esses movimentos na igreja evangélica protestante geralmente aconteceram em épocas de crise e conduziram os crentes ao arrependimento e à piedade de vida, de testemunho e de obras. Conta-se, nós temos vários relatos de centenas de pessoas, talvez até milhares de pessoas em diversas regiões, numa mesma época da Europa e da América, que se converteram, se tornaram participantes regulares da igreja, viviam uma vida piedosa em seu lar e em seu trabalho. No primeiro grande avivamento, por exemplo, que aconteceu em 1700, ali por volta de 1720, 1750, nós tivemos também o segundo avivamento em 1770 a 1800, e os especialistas, as pessoas que estudam sobre essas épocas na história, têm notado um padrão. Eles dizem que grandes avivamentos acontecem em torno de 50 em 50 anos. Houve, inclusive, um desses avivamentos em que acredita-se que 1/3 da população dos Estados Unidos se converteu. E quais são os relatos desses momentos da história? São relatos de grandes êxtases espirituais. Pessoas que, quando ouviram a palavra de Deus, se arrependeram de seus pecados. Algumas de maneira tão forte, tão intensa, que começaram a se agarrar às pilastras das igrejas, pedindo para não irem para o inferno.
outras que chegavam a desmaiar de tanto medo. Há muitos, inúmeros relatos de curas, de milagres acontecendo, de pessoas repentinamente obtendo compreensão, obtendo conhecimento de questões ou situações, algumas inclusive prevendo o futuro e assim por diante. E como é de se esperar, numa época em que se duvida de tudo, ao longo da história também houve uma grande discussão. Afinal, esses avivamentos, esses relatos de coisas extraordinárias acontecendo no meio da igreja, são realmente a ação do Espírito? Ou foi produzido puramente pelo emocionalismo humano? Será que o Espírito Santo está agindo naquela igreja, naquele momento da história? Ou há um emocionalismo exagerado? As pessoas estão sendo levadas a fazerem aquilo por uma força de sua mente. Jonathan Edwards, um dos grandes representantes dos puritanos e um dos responsáveis pelo primeiro grande avivamento, acreditava que sim, que na maioria dos casos era o Espírito Santo que estava agindo, trazendo convicção de pecado e levando as pessoas a se converterem, a assumirem um compromisso efetivo e verdadeiro com o Senhor Jesus. Já George Whitefield acreditava que tudo não passava de emocionalismo. John Wesley, o fundador da igreja metodista, estava meio a meio. Ele acreditava que tinha algumas coisas que era o Espírito Santo que produzia mesmo, já algumas outras coisas não passavam de emocionalismo. E vejam, irmãos, cada um de nós pode ter a sua opinião sobre isso. Mas no fundo, não cabe a nós avaliarmos quando o Espírito Santo está presente em uma igreja ou não. Nós somos seres humanos e é natural que a gente goste de classificar as coisas, de avaliar e de julgar. Então, é natural que a gente visite uma igreja e pense, não, aquela igreja ali é mais fria, né? As pessoas nem levantam a mão, não oram. Não, a igreja ali, olha, aquela igreja é quente. Ali você sente o poder do Espírito, que está todo mundo, levantando a mão, falando glória, aleluia, falando em línguas, caindo. A gente gosta de julgar. A gente gosta de falar, não, ali tem, ali não tem. Ali é quente, ali é frio. Mas quando nós fazemos isso, nós colocamos o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Pior, dentro da nossa caixinha, da caixinha que a gente gosta. A gente acha que uma coisa é própria do Espírito e outra não. Aquilo que a nossa própria opinião pensa sobre marcas do Espírito. E é por isso que a gente precisa se voltar para a Bíblia, para a palavra do Senhor, onde Ele nos diz quais são as marcas efetivas do Espírito Santo. De fato, não cabe a nós julgarmos se numa igreja nós temos marcas do Espírito Santo ou não, ou se o Espírito Santo está mais presente em uma do que em outra. Mas nós podemos ver algumas marcas claras da ação do Espírito em nossa vida e em nossa comunidade, quando olhamos para o que a palavra do Senhor nos revela. Então, quer saber se uma igreja é cheia do Espírito? Quer saber se a vida de alguém é cheia do Espírito? Quer saber se a sua vida é cheia do Espírito? Olhe para a palavra do Senhor. Veja só o que nos diz esse texto de Efésios. Olhe para essa lista aqui, porque nós vamos ver então 4 marcas da ação do Espírito Santo em nossa vida, em nossa igreja, em nossa comunidade. 4 marcas da ação do Espírito Santo. A primeira delas é a comunhão entre os irmãos. Note como as orientações que o apóstolo Paulo nos dá nos versos 19, 20 e 21
todas remetem a relacionamentos, a ações que você deve ter junto a outras pessoas. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Se você tem sua Bíblia aí, e está aberta na carta aos Efésios, você pode notar que desde o início da carta, o apóstolo Paulo vai expondo alguns pontos do plano de Deus para a nossa vida. E uma coisa que ele deixa muito claro, meus irmãos, é que, primeiro, Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Segundo, Ele nos escolheu e nos deu uma nova vida através de Jesus Cristo, não porque nós mereçamos, não porque nós somos bonzinhos, não porque Ele viu algo legal em nós, mas pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Ele nos libertou, Ele nos chamou para vivermos uma nova vida. E em terceiro lugar, Ele nos selou com o Espírito Santo, que é a marca de que nós pertencemos a Ele. Então, uma vez que você creu em Cristo, você tem o Espírito Santo, nós já vimos isso na semana passada. Agora é a questão, como é que eu me encho dele? E em quarto, quando Cristo nos chamou para andarmos ao seu lado, Ele nos colocou numa comunidade, a Igreja de Cristo. Paulo nos mostra que a Igreja de Cristo é formada por pessoas diferentes. Cada um de nós aqui temos uma linhagem, temos uma história, temos uma personalidade. Mas Jesus Cristo, na cruz, destruiu toda a barreira que existe entre cada um de nós. Jesus destruiu a inimizade e nos reconciliou não só com Ele, mas uns com os outros. E essa é uma notícia maravilhosa, diz Paulo, porque isso quer dizer que nós agora fazemos todos parte de uma mesma família. Nós somos da família de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, Deus não nos chamou para andarmos sozinhos. Deus não nos escolheu para viver neste mundo solitários. Vivemos no nosso próprio mundinho, isolados de tudo e de todos. Ele nos criou e nos trouxe para a sua família para nós vivermos em comunhão com Ele e uns com os outros. E é fundamental nós entendermos essa questão e assumirmos essa questão para nós, porque no mundo em que vivemos, na época em que nós vivemos, onde o acesso à tecnologia e ao conteúdo é tão facilitado, cresce cada vez mais o número de pessoas que pertencem ao grupo que nós chamamos de desigrejados, ou nesses últimos tempos tem sido chamado de crentes de internet, web crentes. E claro, eu não estou me referindo aqui àqueles que assistem culto pela internet ou que não vêm à igreja devido às restrições que a pandemia nos impôs. Nós estamos vivendo um momento único, excepcional em nossas vidas, e nós sabemos que nesse momento há pessoas que estão impedidas de vir à igreja e por isso nos acompanham pela internet. Muitas delas, inclusive, sozinhas em suas casas. Essas pessoas não são desigrejadas, não são crentes de internet. Quem são, então, esses web crentes? São aqueles que desistiram da igreja. Aqueles que acreditam que não precisam estar em comunhão com outros cristãos. Aqueles que creem que podem viver a sua fé de maneira individual. Há também aqueles que acreditam que podem, ou melhor, que deveriam estar numa igreja, mas devido a alguns traumas e decepções do passado, decidem que não querem se envolver mais. Pessoas que
desistiram da igreja. Preferem viver a sua fé isoladamente, sem o incômodo de ninguém, sem prestar contas a ninguém, sem viver debaixo de nenhuma liderança, porque assim ninguém incomoda. Há uma metáfora muito conhecida no meio cristão, que diz que se a brasa não estiver perto do braseiro, ela apaga, ela esfria. E é exatamente assim, meus irmãos. Nós somos chamados a nos encher do Espírito Santo, e uma das maneiras de fazermos isso, uma das marcas que evidenciam que nós estamos nos enchendo, estamos recebendo desse Espírito, é vivermos em comunhão uns com os outros, é estarmos juntos, edificando uns aos outros, sendo bênção um para a vida do outro. Há um conceito muito interessante no 3º capítulo da carta aos Efésios. Paulo nos escreve que através da igreja, através da nossa comunhão, quando nós estamos juntos, quando não existe barreira entre nós, quando nós podemos ser bênção um na vida do outro, nós refletimos, nós mostramos a multiforme sabedoria de Deus. Sabe para quem? Não é um para o outro. Não, também não é para o mundo, para aqueles que não conhecem a Jesus. Também não é para Deus. Paulo diz que nós mostramos a multiforme sabedoria de Deus para os principados e potestades das regiões espirituais. Estar em comunhão com os irmãos é uma maneira de vencer os ataques do maligno, de vencer os demônios, de mostrar a eles que eles já estão derrotados, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O escritor aos Hebreus também vai nos chamar, falando: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, aconselhamentos, encorajamentos, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Tim Keller, pastor americano, quando comenta sobre esse texto, diz o seguinte: se você está cheio do Espírito, a sociabilidade, o estímulo mútuo, deve refletir o que está acontecendo no seu interior. Os cristãos devem ser as pessoas mais sociáveis, falando uns com os outros sobre o que Deus está fazendo em nossas vidas. Os cristãos devem ser as pessoas mais sociáveis, falando uns com os outros o que Deus está fazendo em nossas vidas. Então, meus irmãos, creia. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida e para isso Ele usa a igreja. Por isso, não desista da igreja. De fato, não é fácil. Somos pessoas muito diferentes, com temperamentos diferentes, com atitudes muito diferentes. Muitas vezes nós não concordamos uns com os outros. Mas é justamente aqui que Deus quer trabalhar em nós, enchendo-nos do Espírito. Não desista da igreja. Em segundo lugar, bem relacionado a essa questão da comunhão e da sociabilidade, Paulo também nos diz que a adoração comunitária é uma das marcas do Espírito Santo em nossa vida. A adoração comunitária. Veja aí no verso 19, falando entre vós como? Com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Paulo está nos dizendo que o crente cheio do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo, com profunda alegria. Ele usa toda a sua mente, emoção, vontade para adorar a Deus. A vida cheia do Espírito é como uma fonte que transborda de alegria. E um grande sinal de quando nós estamos alegres é o quê? Nós cantarmos. Cantarmos ao Senhor por tudo aquilo que Ele é e por tudo que Ele faz
e fez por nós. A música tem um papel especial em nosso meio. Ela mexe não só com os nossos sentidos e nossos sentimentos, mas existe também uma importância comunitária nela. É isso que Paulo nos diz aqui. Vejam, meus irmãos, os hinos e cânticos na igreja primitiva eram utilizados para ensinar, inclusive, teologia aos crentes. Para ensinar quem Deus é, para nos lembrar o que Ele fez por nós e para adorá-lo por tudo isso. A música tem um papel fundamental em nosso ser, em nossa memória, inclusive. Um exemplo disso é o seguinte: nós da tradição reformada gostamos muito de falar sobre Martinho Lutero, de citá-lo em nossas pregações, de comemorar a Reforma Protestante ali em outubro. Mas veja, poucos de nós aqui talvez nos lembremos de alguma frase que Martinho Lutero tenha dito. O nome de algum livro que Martinho Lutero escreveu. Agora, e se eu começar a cantar Castelo Fortel? Olha, quase todo mundo lembrou. Entenderam? A música tem um papel fundamental em nossa memória para nós lembrarmos as verdades da palavra de Deus. Ela é um forte instrumento de educação e de instrução, usado não somente na igreja, mas fora dela também. Eu até hoje me lembro das músicas que eu aprendi quando eu estava no ensino médio, já há mais de 15 anos aí, sobre o uso do porquê, o uso de acentuação também. A acentuação, inclusive, já mudou com o novo acordo ortográfico, mas a música está aqui, na minha mente. Muitos de nós conhecemos aqui a nossa irmã Airã, que dá aula para crianças ali de 5 a 8 anos em nossa escola dominical. O que a nossa irmã Airã faz todo domingo, quando ela dá aula? Leva o seu violão e canta uma música baseada num versículo. A criança aprende, vai cantando para casa, na próxima semana ela volta cantando também e nunca mais se esquece. Eu tive a oportunidade de dar aula com a nossa irmã Airã, quando eu era seminarista da igreja ainda, e eram vários os relatos de pais que chegavam para ela falando que o filho passou a semana cantando a música, ou até mesmo de jovens já na faixa dos seus 30, 40 anos, falando: Airã, eu lembro de uma música quando você me deu aula, quando eu era criança. A música, meus irmãos, é muito importante e deve ser preservada em nosso meio, não só pelo seu valor artístico, mas pela sua veracidade, pela sua profundidade de conteúdo. A música ensina, e é por isso que nós precisamos ter bastante cuidado com o que nós cantamos. É por isso que nós precisamos filtrar todo o conteúdo das músicas com a palavra de Deus. E notem que o apóstolo Paulo nos diz que a música tem dois públicos. Nós devemos cantar, falar entre nós com salmos, mas também entoando e louvando de coração ao Senhor. Nós devemos cantar uns para os outros, lembrando uns aos outros sobre o caráter de Deus e a obra de Deus, mas também cantar para o Senhor de coração, como uma forma de adoração, de louvor a Ele. Aliás, essa expressão aqui é fundamental, entoando e louvando de coração ao Senhor. É fundamental que aquilo que nós estamos cantando não seja dito apenas de boca para fora, que a nossa canção seja refletida em nossa vida. Mas há ainda algo que nós podemos notar aqui, que é a importância da emoção ao cantarmos. Justamente por causa das grandes confusões que nós temos no meio evangélico, com um emocionalismo extremo, exageros acontecendo dentro de algumas igrejas,
Outras igrejas, principalmente de tradição reformada, resolveram partir para um outro extremo, que é se manter totalmente apático. Se em algumas igrejas, durante as músicas, há rodopio, dança, choro, nós partimos para o oposto de reprimir qualquer expressão de emoção. E isso também é perigoso, meus irmãos, porque o texto deixa claro que o nosso louvor deve ser de coração ao Senhor. O emocionalismo exagerado pode ser um erro? Pode ser um erro, mas a apatia também é. Nós precisamos de emoção, precisamos de paixão, precisamos de sentir aquilo que nós cantamos ao cantarmos. Em nossa adoração e em nossa vida, a música também produz sentimentos. Assim, meus irmãos, já encaminhando para o final de nossa mensagem, que nós possamos responder a esse chamado do Senhor, a esse desafio para a nossa vida. Enchei-vos do Espírito. Não deixe de estar em comunhão com a sua igreja. Mesmo em tempo de pandemia, nós temos acesso à tecnologia, temos como continuar cultivando, exercitando a nossa fé e apoiando uns aos outros com a palavra de Deus. Não deixe de cantar. Paulo fala aqui sobre cantar salmos, hinos, cânticos espirituais. Aproveite, conheça a coletânea de músicas da sua igreja. Leia cada vez mais a palavra de Deus para podermos falar uns aos outros e cantarmos as verdades que Deus tem revelado ao seu povo. Que esse Espírito Santo nos guie, nos fortaleça e encha cada vez mais a nossa vida. Amém? Mas pastor, você falou que ia citar 4 marcas. Verdade. As primeiras 2, comunhão e adoração comunitária. E as próximas 2 nós veremos hoje à noite com o pastor Alisson. Hoje às 18h30, você é convidado para estar aqui novamente ou nos acompanhar através da internet, em nossos canais do YouTube, Instagram e Facebook. Se você nos assiste pela internet, eu quero reforçar o convite e o pedido que o pastor José Roberto fez. Ajude-nos. É muito importante fazer a palavra do Senhor se espalhar mais e mais para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir, para aqueles que precisam. Por isso, curta nossas páginas, curta os nossos vídeos, compartilhe essa mensagem para os seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar cada vez mais e mais para aqueles que ainda não ouviram. Deus te abençoe.